Olá, meus amigos, estamos juntos novamente hoje para falar de dois assuntos importantes. Vamos falar primeiro de pessoa jurídica e depois nós vamos falar de domicílio. Atenção, o Código Civil, na parte geral, quando ele trata da pessoa jurídica, ele vai especificar, depois das disposições gerais, apenas dois tipos de pessoa jurídica, que são as fundações e as associações. Então, esses dois tipos de pessoas jurídicas nos interessam. As demais pessoas jurídicas, especialmente as sociedades empresárias, elas não serão objeto do nosso estudo, porque elas fazem parte do direito empresarial. Elas têm um capítulo próprio no Código Civil para tratar delas e não é objeto do nosso estudo, ok? Então, vamos começar a falar de pessoa jurídica e, em seguida, a gente vai falar de domicílio. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a pessoa jurídica. Essa expressão pessoa jurídica, ela não nos é estranha. Do mesmo jeito que eu falei para vocês, né, na aula anterior, de que pessoa física é uma denominação que a gente toma emprestado do direito tributário, já que o Código Civil chama de direito de pessoa natural. No caso da pessoa jurídica, nós também estamos acostumados a essa nomenclatura por causa das questões tributárias, né? Então, a gente sempre ouve falar da pessoa física e da pessoa jurídica. Mas o conceito do que seja efetivamente pessoa jurídica, ele é retirado do Código Civil. E nós temos que ter a maior cautela. Por quê? Para efeitos tributários, ou seja, para a Receita Federal, o conceito de pessoa jurídica é um conceito diferente do conceito que está no nosso Código Civil. Existem entidades que são cadastradas no CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mas que não são efetivamente pessoa jurídica. Posso dar um exemplo desse para vocês, o microempreendedor individual. O microempreendedor individual, para fins tributários, ele é tratado como uma pessoa jurídica, mas para o direito civil ele não é pessoa jurídica. Outro exemplo, condomínio. Os condomínios, né, edilícios, etc., eles têm registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. E embora todo mundo dê um tratamento ao condomínio como se ele fosse uma pessoa jurídica, ele não é uma pessoa jurídica de acordo com aquilo que está no Código Civil. Porque ele não é, às vezes até é, mas na maioria das vezes ele não é uma associação, ele não é uma fundação e não é uma sociedade empresária em nenhum daqueles modelos que estão previstos pelo Código ou em leis extravagantes. Então, vamos entender o que é a pessoa jurídica para o Código Civil. E aí, cuidado, porque aquelas pessoas que vão fazer a prova sem estar preparados, eles podem ter essa confusão de achar que uma entidade é pessoa jurídica sem ser. E você que está estudando vai ter o seu diferencial, vai saber o que é efetivamente uma pessoa jurídica, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, a pessoa jurídica, ela é uma ficção. Ok? É uma criação da lei. Quando eu digo que a pessoa jurídica é uma ficção, eu quero dizer que, diferentemente da pessoa natural, que é palpável, que a gente acompanha o nascimento, o desenvolvimento, etc., a pessoa jurídica, ela não é palpável, a gente não pega na pessoa jurídica. Por isso que a gente diz que ela é uma ficção. Na verdade, a pessoa jurídica, ela foi criada para que a gente pudesse separar aquilo que diz respeito às pessoas naturais e aquilo que diz respeito às atividades desenvolvidas pelas pessoas naturais. Porque muitas vezes as atividades desenvolvidas pelas pessoas naturais, elas têm uma administração, uma gestão, um funcionamento que é totalmente desvinculado daquilo que se refere à sua vida privada, familiar, pessoal, etc. Então, a pessoa jurídica, ela separa aquilo que diz respeito à pessoa natural e aquilo que diz respeito ao exercício de uma determinada atividade. Se for uma atividade econômica, nós teremos aí as sociedades empresárias. Mas também eu posso ter uma necessidade dessa separação, mesmo que eu não esteja me referindo a uma atividade econômica, como vai acontecer com as associações e fundações que nós vamos falar daqui a pouco. Ok? Então, eu crio uma pessoa jurídica, ou melhor, a lei me permite criar uma pessoa jurídica para que eu possa separar determinadas atividades da minha vida pessoal.
E claro que quando eu falo separar a atividade da minha vida pessoal, eu estou me referindo especificamente à celebração de negócios. Eu estou me referindo especificamente aos efeitos patrimoniais. Eu preciso separar o que é o meu patrimônio pessoal do que é o meu patrimônio negocial ou de uma atividade que eu desenvolva que tem uma administração, um funcionamento totalmente diferente daquilo que acontece no âmbito da minha vida privada, ok? Então, a pessoa jurídica, ela surge para isso. E, inicialmente, quando a gente pensa em pessoa jurídica, a gente também tem uma tendência a perceber que existe ali uma necessidade, vamos dizer assim, de juntar forças. Porque, em sua grande maioria, as pessoas jurídicas, elas são constituídas pela união de pessoas. Então, se eu desejo, por exemplo, criar uma sociedade empresária, eu vou buscar pessoas que queiram entrar nesse negócio comigo, nessa atividade comigo, para a gente dividir o trabalho, dividir os riscos e dividir os lucros, como é natural. Se eu tenho uma entidade que ela não tem natureza empresarial, que é um outro tipo de atividade, eu também vou buscar alguém para juntar forças para que a gente alcance aquele resultado, que é um resultado comum, é algo que a gente deseja alcançar como um objetivo comum. Então, é para isso que a gente cria uma pessoa jurídica, para juntar esforços e sem que a junção desses esforços se misture com as nossas vidas pessoais, com o nosso patrimônio individual, ok? Então, a pessoa jurídica, ela é uma entidade abstrata, criada pela vontade das partes diante daquilo que a lei faculta, diante daquilo que a lei permite e também obedecendo aos trâmites legais para a sua constituição, ok? Para constituir uma pessoa jurídica, é preciso obedecer àquilo que está na lei, ok? A pessoa jurídica, e aqui isso é muito interessante, diferentemente do que acontece com a pessoa natural, a pessoa jurídica, ela só tem existência a partir do momento que uma determinada formalidade é cumprida. A pessoa natural, não. Nasceu, já existe. A gente viu na aula passada. Nasceu com vida, respirou, ela já tem uma existência autônoma, própria, já é dotada de direitos, deveres, personalidade, etc. Ok? A pessoa jurídica, não. Ela precisa passar por uma determinada etapa para ela nascer. Fora disso, a gente não pode falar ainda em existência da pessoa jurídica. Então, normalmente, até que a pessoa jurídica exista, existe uma fase preliminar, que é a fase, né, do acordo de vontades. As pessoas estão buscando ali se unir de alguma maneira, unir os seus esforços para atingir um objetivo comum e assim constituir uma pessoa jurídica. Essa afinidade que pode existir entre determinadas pessoas para a constituição de uma pessoa jurídica, ela é chamada, atenção, é uma expressão em latim, de affectio societatis. Affectio societatis. A affectio societatis é esse elemento volitivo, é esse elemento da vontade que leva as pessoas a se unirem para atingir aquele objetivo comum. Ele não é determinante para a existência da pessoa jurídica, por duas razões. Primeiro, porque existe um tipo de pessoas jurídicas que não depende da associação de pessoas, ou melhor, não depende sequer da existência de pessoas na sua Constituição. Eu explicarei isso mais adiante. E segundo, porque hoje o nosso Código Civil já admite a existência da pessoa jurídica composta por uma pessoa só, que é o empresário individual com responsabilidade limitada. Ou melhor, a empresa, é porque antes era chamado apenas de empresário. A empresa individual com responsabilidade limitada, a EIRELI ou EIRELI, ok? EIRELI ou EIRELI é a empresa individual com responsabilidade limitada. Não é qualquer empresa individual, que antigamente se chamava de firma individual, que é pessoa jurídica. Embora os empresários individuais eles tenham CNPJ, ele só será considerado pessoa jurídica se ele estiver enquadrado nessa modalidade de empresário individual, de empresa individual com responsabilidade limitada, que está previsto em outro capítulo do Código Civil e, como eu disse, não será objeto da nossa apreciação.
ok? Então, hoje já é possível haver existência de pessoa jurídica composta por uma pessoa. É uma sociedade unipessoal, uma sociedade que tem apenas um sócio, ok? Mas, em regra, as pessoas jurídicas, elas se formam pela associação de mais de uma pessoa, de duas ou mais pessoas, exceto a fundação, como nós veremos daqui a pouco. Pois bem, então você procura o seu amigo e diz, e aí, fulano, eu tô querendo abrir um negócio, que tal? Você entra nessa comigo e tal, e aí vocês começam a se articular e começam a providenciar as coisas para montar essa empresa, começam a olhar um espaço que vai funcionar como sede, começam a olhar os equipamentos para funcionamento, começam até a fazer alguns compromissos. E aí resolvem, então, um dia sentar e estabelecer as regras que regerão essa sociedade. Vocês vão fazer um contrato, ok? Até aí, meus queridos, a empresa ainda não existe, ok? Para o direito, até esse momento, a empresa ainda não existe. O nascimento da pessoa jurídica, diferentemente do que acontece com a pessoa natural, ele depende de uma formalidade. É preciso que a pessoa jurídica seja constituída. Então, o nascimento da pessoa jurídica é a sua constituição, mas não apenas a sua constituição. O nascimento da pessoa jurídica só ocorre quando o processo de constituição se aperfeiçoar. Eu disse, enquanto você está resolvendo as coisas com seu amigo, às vezes até já começando a fazer esse negócio engrenar, e aí vocês resolvem um dia sentar e estabelecer quais vão ser as regras desse negócio, as regras entre vocês, entre os sócios. E vocês firmam um contrato social. Assinam esse contrato social na presença de testemunhas. Acha que acabou aí o processo de constituição da sua empresa? Não. A pessoa jurídica só estará constituída quando este ato, que é chamado de ato constitutivo, for registrado. Ok? Então, a pessoa jurídica, ela precisa ser registrada. Aonde? Depende. O lugar onde a pessoa jurídica será registrada depende da natureza jurídica da pessoa jurídica. Depende do tipo de pessoa jurídica. Se eu estiver falando de uma sociedade empresária, como no exemplo que eu acabei de dar, eu vou precisar registrar este contrato social na junta comercial. Se eu estiver falando de uma entidade sem fins lucrativos, como uma associação, por exemplo, eu não vou registrar na junta comercial, porque a junta comercial ela existe para registrar sociedades empresárias. Então, se eu estiver falando de uma pessoa jurídica que não tem natureza empresarial, como, por exemplo, uma associação, eu vou registrar o ato constitutivo, ou seja, o ato que constitui a minha pessoa jurídica, no registro de pessoa jurídica, no registro civil da pessoa jurídica. Do mesmo jeito que existe o registro civil da pessoa natural, existe o registro civil da pessoa jurídica, ok? No caso de uma associação também, como nós estávamos falando, não vai ser um contrato social. Um contrato social é um ato constitutivo de uma sociedade empresária. Uma associação terá um outro tipo de ato constitutivo, que é chamado de estatuto. Então, o ato constitutivo da pessoa jurídica é que vai disciplinar todo o funcionamento dessa pessoa jurídica, ok? Nós vamos falar deles mais adiante. Mas ele que vai disciplinar o funcionamento dessa pessoa jurídica. Mas o ato constitutivo por si só não é suficiente para fazer nascer a pessoa jurídica. O seu nascimento só se aperfeiçoa com o registro desse ato constitutivo no registro competente. Isso é muito importante e as provas de concurso cobram. Normalmente vai aparecer lá uma questão dizendo que basta a confecção do estatuto, basta a assinatura do contrato social para que já exista ali uma pessoa jurídica. E agora você já sabe que não é assim, que a pessoa jurídica ela só terá existência a partir do registro desse ato constitutivo no órgão competente para tal registro, ok? Então vamos lá. Antes de prosseguirmos, com mais alguns detalhes, já sabemos a parte
elementar, né, acerca do nascimento da pessoa jurídica, assim como nós vimos o nascimento da pessoa natural, vimos aqui o nascimento da pessoa jurídica. Precisamos saber também que existem dois tipos de pessoa jurídica. Existem pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Isso também é muito cobrado nas provas de concurso. As pessoas jurídicas que nós vamos estudar, as especificidades, são pessoas jurídicas de direito privado. Porque o nosso Código Civil, ele cuida da vida privada, ok? Da nossa vida privada, das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, das pessoas naturais e das pessoas jurídicas, ok? As pessoas jurídicas de direito público, elas são estudadas lá no campo do direito administrativo. Só que o nosso Código Civil separa. O nosso Código Civil diz quem é quem. Quem é pessoa jurídica de direito público e quem é pessoa jurídica de direito privado. E por isso, na sua prova, pode vir uma cobrança nesse sentido. A sua prova de direito civil pode lhe perguntar quem é, dentro daquela lista que ela vai lhe apresentar, uma pessoa jurídica de direito público ou quem é, naquela lista que ela vai lhe apresentar, uma pessoa jurídica de direito privado. As especificidades das pessoas jurídicas de direito público, elas serão estudadas no âmbito do direito administrativo. Mas saber quem é quem faz parte do conteúdo de direito civil e você precisa saber para a sua prova, ok? Então, vamos lá. As pessoas jurídicas de direito público se subdividem ainda em dois grupos. Nós temos as pessoas jurídicas de direito público interno e as pessoas jurídicas de direito público externo. Vou repetir. As pessoas jurídicas de direito público se dividem em direito público externo e direito público interno. Vamos começar, então, pelas pessoas jurídicas de direito público interno. Quem são as pessoas jurídicas de direito público interno? União, estados, municípios, Distrito Federal, territórios, quando houver, no momento no Brasil nós não temos, autarquias e demais entidades de caráter público criadas por lei, inclusive as associações públicas. Ok? Vou repetir. Quem são as pessoas jurídicas de direito público interno? União, estados, municípios, Distrito Federal. Territórios, quando houver. Autarquias e demais entidades criadas por lei, demais entidades com personalidade jurídica de direito público criadas por lei, inclusive as associações públicas. Vocês estudarão autarquias, fundações públicas, associações públicas, administração direta e indireta, tudo isso lá em direito administrativo. Mas se a sua prova de civil lhe perguntar quem é pessoa jurídica de direito público, você tem que saber União, Estados, Municípios, Distrito Federal, autarquias, ok? E demais entidades de caráter público. E não nos esqueçamos dos territórios, embora não haja nenhum no Brasil no momento. Tranquilo? E quem seriam, então, as pessoas jurídicas de direito público externo? Bom, quando a gente fala de direito público externo, estamos falando de entidades fora das nossas fronteiras. Então, primeiro tipo de pessoa jurídica de direito público externo, os estados estrangeiros. Os estados estrangeiros, ou seja, os outros países, eles são considerados pessoas jurídicas de direito público externo. Ok? E quem mais? As entidades de caráter supranacional. ONU, OIT, né? Essas entidades que congregam diversas pessoas jurídicas de direito público externo, né? Que congregam diversos países, a exemplo da Organização das Nações Unidas, Organização Internacional do Trabalho, Organização Mundial do Comércio, enfim, todos esses organismos internacionais,
ok? Eles são também considerados pessoas jurídicas de direito público externo. São pessoas, são entidades que são regidas pelo direito público externo, ok? Normas não de direito privado que regem a nossa vida cotidiana, mas normas de direito público que tratam dessas entidades em caráter institucional, vamos dizer assim. Tranquilo? E quem são, então? Já vimos quem são as pessoas jurídicas de direito público. E quem são as pessoas jurídicas de direito privado? Ora, todas as outras. Quem não entra como direito público vai ser pessoa jurídica de direito privado. Nós temos as associações e as fundações, que eu já comentei aqui, que nós vamos ver mais adiante. Nós temos as sociedades empresárias. E aí, prestem atenção, porque o nosso Código Civil, ele vai enumerar mais 3, que, embora eu pessoalmente ache que seja desnecessário, o Código Civil enumera e as provas cobram. Organizações religiosas. As organizações religiosas, elas são pessoas jurídicas de direito privado. O Estado não tem nada a ver com isso, até porque vivemos num Estado laico, ok? Então, as organizações religiosas, elas não fazem parte do Estado, elas não são um braço do Estado, elas são pessoas jurídicas de direito privado, ok? Além das organizações religiosas, o Código Civil enumera também os partidos políticos. Os partidos políticos, embora eles sejam, em alguma medida, disciplinados pela Constituição Federal e pelas leis eleitorais, que vocês vão estudar com o professor Rafael, elas não são entidades também de natureza pública. Os partidos políticos, eles são pessoas jurídicas de direito privado. Também não são um braço do governo, vamos dizer assim. Ok? E o terceiro grupo, que é enumerado pelo Código Civil, é um que eu tinha comentado no início aqui do nosso bloco, que são as empresas individuais de responsabilidade limitada, que são uma novidade do Código Civil atual. Porque antigamente nós só tínhamos o empresário como pessoa física, ok? Mesmo que ele tivesse um CNPJ, ele era pessoa física. Hoje, o empresário que exerça atividade individualmente, ele tem a possibilidade de se tornar uma empresa individual, uma sociedade unipessoal, como alguns chamam, uma empresa, como alguns chamam. Uma empresa individual de responsabilidade limitada, ok? Então, vou repetir. Quem são as pessoas jurídicas de direito privado? Sociedades empresárias, associações, fundações, ok? Além delas, mais 3 que são enumeradas especificamente pelo nosso Código Civil. Organizações religiosas, partidos políticos e empresas individuais de responsabilidade limitada. As organizações religiosas e os partidos políticos aparecem em diversas provas como pessoas jurídicas de direito público, para você escorregar ali na hora de marcar a assertiva correta, tá bom? Então, não se esqueçam. Organizações religiosas e partidos políticos são entidades, pessoas jurídicas de direito privado. Ok? Podemos ir adiante, então? Bom, seguindo mais ou menos a ordem que o nosso Código Civil coloca, eu preciso falar para vocês sobre um assunto que está colocado ali na parte das disposições gerais da pessoa jurídica, mas que fala um pouquinho sobre responsabilidade civil. O artigo 43 do Código Civil, nós precisamos ter especial atenção aos artigos 43 e ao artigo 50. O artigo 43 diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte deles culpa ou dolo. Então,
Leia depois novamente o artigo 43 do Código Civil. O que o artigo 43 está dizendo é que o Estado, e aqui, gente, quando eu falo Estado, eu estou falando Estado em sentido amplo, ok? União, Estados, municípios, Distrito Federal. O Estado, ele é civilmente responsável pelos danos causados pelos seus agentes, ok? Então, quando uma pessoa, no exercício de uma função pública, quando uma pessoa, enquanto agente público, causa um dano a alguém, quem responde é o Estado e não a pessoa, ok? Quando uma pessoa, no exercício de uma função pública, causa um dano a alguém, quem responde é o Estado, é o ente ao qual o causador do dano está vinculado. Agora, o Estado depois pode cobrar desse agente o ressarcimento do dano se ele agiu com culpa ou dolo. Vamos explicar isso aqui. Vamos pensar na seguinte situação. Temos uma ambulância pública, uma ambulância que pertence a um determinado município. Serviço de Saúde Municipal, ele tem uma ambulância e a administração pública tem lá, nos seus quadros, motoristas contratados para dirigir essas ambulâncias. Esses motoristas das ambulâncias, portanto, estão exercendo ali uma função pública. Se o motorista desta ambulância, ao dirigir a ambulância em alta velocidade, causar um dano a alguém, como, por exemplo, atropelar uma pessoa, colidir em um outro veículo, quem responde pelo dano é o município e não o agente, não o motorista. Quem responde pelo dano é o município e não o motorista. Ora, o município terá, então, sofrerá um prejuízo causado por um de seus agentes. Se ficar comprovado que aquele agente agiu ou de má fé, né? Atropelou uma pessoa de propósito, ou bateu em um carro de propósito, ou de forma culposa, ele foi negligente, não teve cuidado ao trafegar, etc., aí o município pode cobrar dele aquilo que despendeu. Ele vai ter que ressarcir o município pelo dano causado. A pessoa que sofreu o dano, não. Quem responde perante a vítima é o ente estatal, ok? Compreendido isso, vou reler para vocês o artigo 43 para ver se não ficou mais claro. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte destes culpa ou dolo. O dolo é a má intenção, ok? E a culpa é a falta de diligência, a falta de cuidado, que se revela através de negligência, de imprudência ou de imperícia. Tranquilo? Então, vamos dar uma pausa rápida e a gente volta no próximo bloco.